No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, o mundo perdeu um homem que era muito mais do que apenas um cidadão. Ele foi uma força natural, um amigo confiável e um líder inspirador. Antônio José Ferreira nasceu na vila de Lagoa Dourada, no estado de Minas Gerais, em 17 de fevereiro de 1953. Seu pai era agricultor e sua mãe uma dona de casa dedicada. Ele foi o mais novo dos 5 filhos. Antônio cresceu rodeado de amor e respeito por seus irmãos, que sempre o incentivaram a seguir seu sonho. Ele era um médico, mas não uma médio. Antônio José Ferreira foi um cirurgião que dedicou quase 50 anos da sua vida à salvação de outras vidas. Seu lema era "Nunca deixe de curar", e ele viveu por isso até os últimos dias de sua vida, que durou 71 anos. Seu trabalho na clínica em Vila Guanabara transformou muitas vidas. Ele fundou um hospital público no bairro, e seu legado vive através das centenas de pessoas que ele salvou. Seus pacientes em _start os lembram como um homem carinhoso, dedicado às suas funções e sempre disposto a ouvir as preocupações e histórias dos pacientes. Em 2015, ele foi agraciado com a Ordem do Mérito Cultural pelo Presidente da República por seu trabalho incomum em saúde pública. Antônio também foi um grande educador, tendo formado muitos estudantes durante sua carreira de quase 50 anos como professor de medicina. Ele sempre incentivou seus alunos a seguirem os valores do trabalho duro e dedicação. Era um homem simples que adorava o café da manhã com pão fresco, cortado em fatias finas, e rezeiro na cozinha. Antônio também era um grande amador de jardinagem, dedicando muitos anos de sua vida à horta no quintal de sua casa. Ele cultivava todas as flores da região, e suas plantas eram uma atração para os visitantes. Antônio José Ferreira foi um homem forte e capaz que nunca se deu ao desânimo. Em 2018, ele enfrentou o mais difícil momento de sua vida quando perdeu a sua esposa, Maria dos Santos, após 40 anos de casamento feliz. Ele nunca esqueceu seu amor um pelo outro e continuou a falar de suas lindas experiências juntos até o fim de seus dias. Seu nome foi citado no telejornal da Globo, e ele também recebeu títulos honorários pela sua contribuição à medicina. Ele será lembrado como um líder, educador e amigo. Seu legado vive através das vidas que salvou, e suas ações inspiraram muitos a seguirem o seu exemplo. Na sua morte, Antônio José Ferreira deixou uma lacuna imensa na vida de muitos. Ele foi um homem muito amado, cuja presença sempre iluminou a vida das pessoas que ele conheceu. Seus pacientes em _start o lembram como um anjo da guarda, e seus colegas como uma luz que ilumina o caminho para todos. Antônio José Ferreira deixou esta vida com a mensagem de que o amor, dedicação e carinho podem mudar o mundo. Seu legado vive através das vidas salvas, e ele será sempre lembrado como um homem heróico, humilde e dedicado ao bem-estar de outros. Ele é agora um anjo dos céus, cuja voz se espalhou pela terra. Hoje, a senhora Maria Aparecida Moreira, uma mãe, esposa, irmã e amiga carinhosa, faleceu em sua casa, rodeada pelo amor e devoção de sua família e amigos. Ela nasceu em uma pequena aldeia chamada Vila Esperança, no interior do estado de São Paulo, onde a vida era simples e sólida. Maria Aparecida foi uma mulher de grande coragem e força de vontade. Desde criança, ela mostrou um talento inato para o aprendizado e sempre esteve determinada a alcançar seu melhor potencial. Após concluir seus estudos primários em sua terra natal, mudou-se para a cidade de São Paulo, onde continuou seus estudos na Faculdade de Educação da Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita. Em seus primeiros anos como professora, ela trabalhou em escolas públicas do interior paulista. Sua paixão por ensino e sua habilidade para conectar com os alunos tornaram-se rapidamente evidentes.
Ela tinha um dom para identificar o potencial de cada um deles, e dedicava muito tempo a desenvolver estratégias específicas para ajudá-los a crescer e aprender. Em 1985, Maria Aparecida recebeu o prestigioso Prêmio da Educação, reconhecendo seu trabalho extraordinário como professora de literatura. Durante os anos seguintes, ela continuou a se destacar na sua carreira e foi premiada várias vezes por sua dedicação e compromisso com o ensino e o bem-estar dos seus alunos. Em 2005, ela foi homenageada com a Ordem do Mérito Cultural pela Fundação Cultural de São Paulo por sua inata habilidade de inspirar jovens mente a amar a literatura. Em seu tempo livre, Maria Aparecida gostava de se dedicar ao cultivo de flores e plantas no seu belo quintal, onde também tinha uma variedade de frutas que amamentavam. Ela também era conhecida por sua habilidade em bordar em crochê, muitas vezes doando seus trabalhos para diversas organizações caritativas. Em 1975, ela perdeu seu marido, um bom pai e esposo amado, que foi vítima de um acidente de automóvel. Apesar do enorme vazio que essa tragédia causou em sua vida, Maria continuou a se dedicar ao bem-estar de seus filhos, que sempre veio antes de tudo para ela. Maria Aparecida é lembrada com carinho por muitas pessoas. No programa da Rádio Nacional, eles falaram sobre sua vida e suas conquistas. O jornal Correio do Povo dedicou-lhe uma matéria de 6 páginas onde sua vida foi apresentada de maneira detalhada. Maria Aparecida viverá para sempre na memória da sua família e dos seus amigos, que a querem muito e a reverenciam como uma mulher incrível, sábia e amorosa. Neste último dia de sua vida, Maria Aparecida foi vestida com um vestido rosa, sentada na cadeira da sua janela principal que dava para o jardim, olhando para seu rosal favorito, uma brindade para sempre. E, em seu leito de morte, ela teve a oportunidade de ouvir as vozes de seus filhos e netos cantar suas músicas preferidas. A senhora Maria Aparecida Moreira pode descansar agora, com os anjos, enquanto sua vida continua a inspirar e mudar vidas para sempre. No cenário sonoro brasileiro, Chico Buarque é um astro que brilha com o vigor de um sol nascente, iluminando a paisagem cultural com seus versos enfeitados e sua voz encantadora. Nascido em um mundo onde as notas da música se entrecruzavam com os barulhos das ruas da cidade do Rio, ele logo aprendeu a transformar o sofrimento em poesia e a esperança em melodias que vibram no coração dos brasileiros. Seus olhos, como jalecos preenchidos de luz, pareciam conter um mundo inteiro. Eles eram refúgio para as inquietações da vida e para o medo da obscuridade. A voz dele era uma espécie de balanço equilibrador, uma espinha dorsal na caminhada pela complexidade da existência. Com ela, Chico consegue fazer flutuar a mais leve das emoções e dar corpo às intenções mais ardentes. Ele é uma figura inconfundível no panorama musical brasileiro, sua presença impregnada de um misto de sofisticação e sinceridade que o transforma em um símbolo da identidade nacional. Seu trabalho é um cânone do nosso passado e presente, uma enciclopédia dos sentimentos, sonhos e lutas dessa terra grande e diversificada, onde a música serve de veia viva que transborda em ritmos vibrantes e letras inovadoras. Ele é mais do que um cantor ou compositor, é uma voz, um coração latino batendo no ritmo da vida brasileira. Seu legado é uma cartografia do nosso caminho, um mapa sonoro onde as notas se entrecruzam com os traços da terra que o criou. A sua obra é a memória viva de um país em constante movimento, em busca de identidade e emocionado pela beleza do seu povo. A música de Chico Buarque é uma saga da coragem, da esperança e do amor. Ela é o testemunho de uma vida viva, vibrante, cheia de cores e sons que se entrecruzam para formarem um canto único, uma voz que nos une e nos leva ao coração do Brasil. É um tesouro escondido nas almas dos brasileiros, um olhar que põe tudo em perspectiva e nos faz ver o mundo de outra maneira. E o futuro? É preciso dizer que Chico Buarque é mais do que uma luz que ilumina o passado e o presente. Ele também é um farol que guia os caminhos da música brasileira para um amanhã cheio de esperança e inovação. A sua obra é um testemunho vivo das lutas e conquistas do Brasil, e o seu legado continua inspirando gerações a serem mais fortes, mais resilientes e mais comprometidas com o sonho de uma terra mais justa e livre. No coração do Rio de Janeiro, onde o mar quente batia contra a terra com ritmo alegre, surgiu um menino, uma espécie de poema encarnado, que chamamos de Chico Buarque. Nas mãos de sua mãe, ele herdou o amor pela literatura e pelo pensamento profundo.
Do seu pai, o historiador Sérgio Buarque de Holanda, adquiriu a curiosidade inquieta e a sensibilidade para entender o mundo em seus diversos aspectos. A casa onde cresceu Chico era uma biblioteca viva, uma floresta de pensamento onde os livros eram árvores e as ideias frutas do conhecimento. Ali, debates, cultura e música caminhavam em meio aos ricos perfumes dos livros velhos, enquanto o sol dourado da praia perfurava janelas e derramava seus raios sobre os quadrinhos esquecidos de um menino que sonhava com a vida. Chico se alimentava de versos e melodias, que cresciam no seu peito como flores nascem da terra, encantadas pelo sol. Ele era um criador natural, uma fonte inesgotável de inspiração. As histórias das pessoas comuns eram sua alimentação diária, e cada voz que ouvia, cada olhar que sentia, tornava-se uma nota adicional em sua música única e viva. A capital carioca nutria seu talento, dando-lhe a cor do mar, o verde das montanhas e a sonoridade das ruas. O futebol, a samba, a música brasileira cantada por mil vozes nas praias e no morro, tudo se misturava em sua alma para criar um som único, inconfundível, o som de Chico Buarque. Ele era mais do que um artista, era uma espécie de filósofo encantador, que via a vida através de um vidro desbotado, enquanto os outros olhavam por meio de cristais limpos e transparentes. Chico Buarque, um nome consagrado na história do Brasil, uma flor esplendorosa que germinou nas profundezas do solo brasileiro, onde as raízes se entrecruzam com a força de suas paixões e sonhos. Sua juventude, um palco encenado por brilhantes e contrastes, onde o amor pela arquitetura coexistia com a vocação musical. Um equilíbrio tão delicado quanto as colunas do convento de São Francisco, em Ouro Preto, que ele frequentava para admirar sua harmonia e bela estrutura. Era uma época em que o sol brilhava com força no Brasil, enquanto a arquitetura desenhava seus traços e a música compunha seus versículos. A juventude de Chico foi um ciclo constante de busca, onde os estudos arquitetônicos se encontravam com o canto das aves do Parque do Ibirapuera, em São Paulo. E foi nesse meio urbano e culto que a voz dele começou a surgir da terra como uma semente germinando, buscando o horizonte para se despertar. As primeiras composições de Chico Buarque eram um poema, um sonho que deslizava do canto das garças até as paredes dos prédios da capital paulista. Eram versos que transformavam sentimentos e realidades em letras mágicas, onde o amor e a tristeza se misturavam com a melodia de um violão tocado na Rua Augusta, no centro da cidade. Seus versos eram como as sereias do mar da Lagoa Rodrigo de Freitas, que dançavam em torno das rochas e, ao cantar, desenharam paisagens sonoras que deslizavam por tudo e por todo. A ditadura militar foi uma tempestade que ameaçou o canto da vida brasileira, onde a censura e a repressão buscavam silenciar as vozes rebeldes. Mas Chico Buarque, como um gavião de alto voo, preferiu voar alto acima das nuvens negras que se estendiam sobre o país. E foi assim que ele fortaleceu sua identidade como artista comprometido com a liberdade e com a verdade, como uma flor resistente que germina através dos tijolos rochosos da vida. A música de Chico Buarque é como o sol que desce pelo céu do estádio do Maracanã, onde os brasileiros se reúnem para celebrar a magia do futebol. Seus versos são como as notas vibrantes do violão que toca nas favelas da Zona Norte, em Salvador, onde o amor e a música são a língua comum de todos. E é nesta rica mistura de corações e sons que Chico Buarque se consagra como um dos maiores nomes da história cultural brasileira, uma flor viva e inabalável, que brilha no firmamento do nosso país. No coração do Rio de Janeiro, onde o mar fala sobre os rítmicos e a montanha vive no som de suas sereias, surge um menino chamado Chico Buarque. Desde pequeno, seus olhos refletiam o mar que beijava as areias do futuro, onde sonhos e palavras se confundiam com o cântaro do sol em seu rosto. As notáveis colinas de Lapa e Santa Teresa testemunharam a saga de sua criança, e suas canções fluíram na corrente da vida, como oceano que nunca se esgota. No leito do estúdio, Chico compunha músicas que enfeitavam os sonhos com palavras de ouro, e as espetadas notas de seus acordes eram a pérola de suas canções. Como o sol nasce na terra do Pantanal, surgiu no cenário musical brasileiro. As notas da guitarra cantavam em sintonia com a lenda carioca, e cada verso se fundia com a identidade brasileira, como o sabor da feijoa nas barracas de Praça 11. Chico Buarque é uma flor rara no jardim do Brasil, cujas pétalas são as palavras que ele escreve e canta. Sua voz é um mar que beija o areial das notas da guitarra, e cada sonho encantado, em cada música, é um passeio às ilhas de suas memórias.
Ele compôs canções como Construção, uma obra-prima que chama o Brasil para contemplar a beleza de sua terra em versos dourados. E Apesar de Você, um hino à resiliência do coração brasileiro, onde o amor se reerge das cinzas do malandro e da traição. Em palco, Chico Buarque é uma lua que brilha na noite do Rio, encantando cada alma presente com suas canções e histórias. Ele se transforma em um menino novamente, diante do maravilhoso oceano da música popular brasileira, onde o tempo parece parar para que a magia da arte se desprenda. Como o solitário silêncio das areias do Ipanema, Chico Buarque é um ícone da resistência artística, onde sua voz e guitarra se misturam com o canto e batucada brasileira. Ele é a luz que ilumina as sombras do futuro, onde a música viva sempre em nossos corações. E ele recebe inúmeros prêmios, como um tributo às flores de seu talento. Mas a verdade é que Chico Buarque é muito mais do que isso. É o canto e a luta da gente brasileira, onde a música é a palavra e a vida é um poema. Chico Buarque é uma flor de fogo no jardim da cultura brasileira, cujo fruto é a magia das suas notas e letras. E como o sol se abraça ao Brasil em seu horizonte eterno, Chico também se abraça à sua terra em cada música que ele compõe, canta e vive. Chico Buarque, uma figura iluminada em nossa terra, cujo legado brilha como o sol nasceu em um cenário marcado pelo teatro da vida e pela música do coração. Ele nasceu no meio de uma tempestade de melodias, onde o futuro era apenas um acorde adiantado, e as notas eram as sementes da pátria que amava. Em sua cidade natal, São Paulo, onde as torres brilhantemente altas se levantam como gigantes de vidro, Chico vivenciou a harmonia entre o passado e o presente, enquanto os ritmos do samba e bossa nova cantavam nas ruas. Seus olhos, como as pérolas que refletem a lua cheia, captavam a essência da vida, enquanto suas mãos, levemente chaminhas, tocavam os acordes que uniriam a gente brasileira. A voz dele, uma ondulação do mar, carregada de amor e solidão, era como um sonho vivido na realidade. Ele ensinou-nos que a música é mais do que notas em harmonia, ela é a alma que pulsa em nossos peitos. Chico Buarque, o grande intérprete da vida brasileira, ensinou que a arte é o reflexo da paixão e da dor que nos movemos. Ele cantou sobre amores desgarradores, políticas complicadas e sonhos quebrados, sem medo de denunciar a injustiça e celebrar a beleza. A música era seu meio para transmitir as emoções e, assim, conectar-se com o mundo. A cidade de Salvador, onde os ritmos da vida se desprendem como o perfume do mar, foi testemunha de sua arte. Lá, a luz do sol e a essência do povo baiano inspiraram suas canções mais belas. A dança dos orixás e o canto das senhoras do morro enriqueceram a sua mente, enquanto a beleza da natureza o desafiava a explorar a profundidade do seu talento. E hoje, seu legado vive como um testemunho de integridade e coragem, em cada nota que soa nas ruas de nosso país. A sua voz é uma referência para quem deseja expressar-se livremente, sem medo de ser diferente. Chico Buarque é o símbolo da identidade cultural do Brasil, unindo música e literatura em harmonia perfeita, enquanto suas letras evocam a memória e o presente de nossa terra. E por fim, ele nos legou um